Amigos e amigas, boa noite. Sejam muito bem-vindos a esse nosso encontro, a essa nossa palestra na nossa sala virtual. Como vocês devem ter visto na nossa divulgação, o tema de nossa conversa hoje tem como título A Força do Coração. E antes de a gente adentrar no assunto mais específico da nossa palestra, nós gostaríamos de relembrar as duas outras palestras que aconteceram antecedendo a essa. Uma delas que falou do ser humano como uma criação universal. E como uma criação é algo que está sempre em desenvolvimento, sempre em formação. E foi abordado naquele momento a necessidade da formação do quinto corpo, especificamente na era de Aquários, através do quinto éter que se manifesta para todos nós nesse momento. E na palestra seguinte, da semana retrasada, 15 dias atrás, o tema foi o mergulho em si mesmo para descobrir os mistérios do mundo. Porque, na verdade, toda essa criação universal que é o ser humano, ela é uma réplica perfeita do universo, do próprio mundo. E é por isso que se diz que aquele que conhece a si mesmo, conhece o próprio universo. E tentando dar mais alguns passos nessa direção, nós gostaríamos hoje de abordar um pouquinho mais sobre a estrutura orgânica do ser humano. E nesse sentido, nós teremos que ver o ser humano, além dessa estrutura que aparece, dessa estrutura física com seus 4 corpos, mas também que ele vive, habita um pequeno universo, um minutus mundo, uma pequena casa que nós chamamos de microcosmo. E no centro desse microcosmo existe um átomo universal, um princípio universal, que hoje em nós está em estado de latência. E na figura humana, nesse ser humano que somos nós, com esses 4 corpos, nós temos basicamente 3 centros de forças. 3 centros onde as energias são movimentadas de forma que nós chamamos esses 3 centros de o centro do coração, o centro da cabeça e o centro pélvico. E entre esses 3 centros deveria haver uma inteira harmonia para que a manifestação, a revelação daquilo que está sendo colocado fosse harmônica, fosse plena, fosse eterna. Mas o que nós sentimos, o que nós percebemos é que esses 3 centros em nós, o centro do pensar e da vontade, o centro do sentir, do coração, e o centro da ação, o centro pélvico, eles agem quase que independentemente um do outro. E não existe, na verdade, uma linha de conduta que harmonize esses 3 aspectos do ser humano. De forma que isso gera, de um modo geral, 3 tipos humanos, que nós conhecemos de forma bem popular como aquele ser que é muito mental, aquele que tudo para ele é pensamento, é a mentalidade, aquele mais místico, onde o sentimento predomina, e aquele tipo que é a ação. De forma que esses 3 centros, entre eles, não se estabelece uma harmonia. Hoje, amigos, nós gostaríamos de, através dessa palestra, tratar de um desses centros. Não que ele seja mais importante do que os outros, mas porque ele tem uma importância capital para o princípio desse novo processo dentro do ser humano. E precisamos ver que o ser humano ele não é uma criação aleatória do universo, Ele tem um objetivo a ser cumprido. Então, toda a sua estrutura, inclusive a estrutura orgânica,
tem uma razão de ser. Toda ela tem uma função biológica, natural, que nós conhecemos mais ou menos muito bem, mas há também uma função anímica, psíquica e uma função espiritual. E é dentro desses aspectos que nós gostaríamos hoje de abordar um desses centros que nós chamamos de o coração, ou esse centro cardíaco como um todo. É possível que vocês tenham algumas informações básicas sobre essa estrutura que nós chamamos de coração. Talvez seja o músculo mais poderoso que nós podemos conhecer, que funciona desde o momento em que a vida começa a se manifestar dentro de um embrião e que é o último órgão a parar. Ele bate cerca de 100 mil vezes por dia, quase 40 milhões de vezes num ano, e bombeia sangue, energia, vitalidade por quase 100 mil quilômetros de vasos sanguíneos, artérias, de toda a estrutura desse corpo. E mantém uma pressão contínua disso. De forma que vocês podem imaginar como um órgão como esse, ele traz dentro de si toda uma concepção, além da concepção biológica, mas também uma concepção de desenvolvimento de energias para todos os átomos, para todas as células do nosso corpo físico e também de toda a nossa vitalidade. O mecanismo de interação das nossas células cardíacas é único. Elas interagem entre si sem a necessidade de nenhum elemento. É como se elas conversassem entre si, independente do tempo e do espaço. Elas têm uma comunicação como se elas soubessem entre si o que cada uma precisa realizar. É uma grande orquestra na qual obedece um maestro único. E tem algo muito interessante, que o nosso coração, como vocês sabem, ele tem 4 cavidades básicas, 2 superiores e 2 inferiores. O lado esquerdo, o qual é responsável pela grande circulação, que é o lado mais forte, que impulsiona mais o sangue por todo o sistema, e o lado direito, que é o lado da pequena circulação. Mas o movimento que esse coração faz, o movimento é o movimento que é também chamado o movimento de Lenni-Skatta, que é aquele movimento que simboliza o movimento da eternidade, o movimento perpétuo. E essa é uma característica também da movimentação, da circulação de forças em nosso coração. De forma que todas essas pequenas características deixam claro para nós que esse órgão, ele traz em si uma possibilidade única, que é a possibilidade de se ligar ao elemento universal que está latente dentro do microcosmo. E por isso que é dito que ele é a porta de entrada do espírito no ser humano. Que é a partir dele que os outros centros, o centro do pensamento, a cabeça, e o centro da ação, podem se transformar. É claro que o nosso coração, esse estábulo, né, como diz a linguagem sagrada, ele não está preparado no momento atual para receber a força dimanante do Espírito. Mas ele tem toda a estrutura necessária para isso, toda a estrutura orgânica, inclusive, né? Mas é preciso que o ser humano prepare esse estábulo para receber essa nova força. Então, todo esse trabalho de preparação dessa região, desse santuário, é preciso ser feito como um processo preparatório para que, minimamente, ele possa receber processualmente
as forças dimanantes do Espírito, desse elemento universal que está dentro de nós. E a partir daí, como tudo que entra no coração, se derrama, se coloca à disposição de todos os átomos, de todas as células do nosso corpo. Então, tudo aquilo que é colocado da outra natureza, desse elemento universal, através do coração, em segundos, em milésimos de segundos, faz parte da nossa estrutura sanguínea. E tem uma característica muito interessante também, amigos, que além desse movimento que a gente chamou de Leniskata, que é um movimento ligado ao símbolo da eternidade, o coração também ele é como que uma cavidade. Ele é como que um músculo oco, vazio. E justamente por isso ele tem a capacidade de receber, de poder receber toda a condição espiritual que está latente no microcosmo. Então, amigos, concluindo assim, esse primeiro momento da nossa conversa, o coração é o nosso órgão físico que mais se mostra em conformidade com a energia vital original. E é o instrumento apto a revelar o Espírito em nós, no ser humano. Por isso, e não é à toa, né, que quantos e quantos poetas, quantas e quantas dedicações da literatura universal são colocadas a respeito do coração. E nós gostaríamos apenas de chamar a atenção desses aspectos também orgânicos, porque é importante que nós saibamos que o processo que nós denominamos de um processo espiritual, um processo iniciático, ele se dá nas três dimensões: na dimensão física, na dimensão anímica e na dimensão espiritual. E entre elas não deve existir nenhuma separatividade. Isso ocorre hoje porque esse órgão de unidade, que é o nosso coração, não revela para nós, não fala ainda a linguagem do Espírito. Ele ainda não é o portador dessa condição que está latente dentro do microcosmo, desse elemento universal em nós. E é a esse trabalho que se dedicam todas as escolas espirituais através dos tempos. Ela tem como missão, como princípio, preparar todo o organismo, mas inicialmente, principalmente, esse estábulo que nós chamamos de nosso centro cardíaco, para que ele possa dar início a esse processo. De outra forma, se o início não se der através do coração, é possível que nós façamos um processo ocultista ou um processo, vamos assim dizer, que é uma imitação do processo de iniciação. Amigos, com essa pequena introdução, com esses 15 minutos que nós estamos conversando, nós gostaríamos agora de nos colocar à disposição de vocês para que possam fazer colocações, para que possam fazer perguntas e, na medida da nossa possibilidade, nós vamos tentar respondê-las. Tá certo? Amigos, temos aqui a nossa primeira pergunta, do Valécio Lima. Diz o seguinte: força do coração. Então, nada mais justo falarmos um pouco do chakra cardíaco. Como trabalharmos, equilibrar esse chakra? Valécio, excelente pergunta, obrigado. O ser humano, todos nós, temos 7 chakras principais, né? 3 chakras aqui na região da cabeça, né?
um chakra central cardíaco, como o Valécio colocou, e 3 chakras na região pélvica. E não é à toa que o chakra cardíaco está no centro, né? E no centro está a possibilidade de equilibrarmos, né, toda a estrutura desses 7 chakras. Em princípio, o que nós precisamos fazer é nos abrir à possibilidade que está latente no microcosmo, desse elemento universal que irradia e que está sempre falando ao nosso coração. E como é que nós abrimos o nosso coração para que essa radiação possa se fazer presente em nós? Amigos, é preciso que o ser humano, tenha experiências. As experiências da vida maturam o ser humano para que ele possa fazer o silêncio necessário nessa região, para que ele possa ouvir essa voz, que também é chamada a voz do silêncio. Então, em primeiro lugar, não há nenhum exercício externo que a gente possa fazer. Mas é preciso que essa condição de silenciar amadureça pelas experiências. E que, a partir dessa maturidade adquirida, o ser humano, auxiliado por um grupo que trabalha nesse sentido, por um campo magnético como de uma escola espiritual, ele pode dar seguimento, ele pode dar continuidade a esse processo de maturidade que a vida lhe trouxe. Mas vale a pena frisar, Valécio, que esse processo ele não é um processo automático. O processo de maturidade a vida nos traz, mas o processo de dar continuidade a isso é um processo que é preciso que o ser humano tome a decisão de realizá-lo. E com o auxílio de sua decisão, do seu anseio, ele participe de um corpo magnético, de um corpo vivo magnético que o auxilie nesse sentido, para que ele possa vencer todas as resistências que foram criadas pelo nosso egocentrismo, pelas nossas condições de autoconservação, de automanutenção. Toda essa condição egocêntrica tornou o nosso coração em um estábulo onde diversas forças, as mais ímpias possíveis, fazem morada. E antes que o universal possa habitar nessa região, é preciso como que fazer uma purificação, uma limpeza mínima para que essa força possa progressivamente, processualmente, habitar. E a partir do momento que ela começa a se manifestar, ela também auxilia nesse processo de purificação. É isso que me ocorre dizer, tá, Valécio? Obrigado. Tem mais uma pergunta aqui, amigos, da Neuraides Ribeiro, que pergunta: a consciência corporal, de fato, pode ser percebida e sentida verdadeiramente por meio do chakra cardíaco? Vou repetir. A consciência corporal, de fato, pode ser percebida e sentida verdadeiramente por meio do chakra cardíaco? Obrigado, Neuraides. Essa condição do chakra cardíaco, desse músculo, que é o nosso coração, ele traz sim a condição de propagar por todo o nosso corpo
E, amigos, isso tem um processo, isso tem um plano, não é algo que se processa, vamos assim dizer, automaticamente ou aleatoriamente. Esse processo iniciático que parte do coração e que dá a todos nós a consciência de um novo processo, um novo nascimento está sendo realizado dentro de nós, é algo necessário e sim possível. É claro que esse processo vai conhecer diversas etapas. Esse novo nascimento, esse novo despertar que começa no coração, ele vai ganhando estrutura, vai se comunicando à nossa mentalidade, ele vai renovando também e abrindo espaço nas cavidades do nosso cérebro, nas 7 cavidades que vocês conhecem, esse nosso candelabro cético também, que está tanto no coração, mas que também que está na cabeça. Isso é o princípio de um novo nascimento e de ocupar espaços à medida que nós vamos esvaziando o nosso ser de todo o nosso egocentrismo, de todas as nossas energias que se dedicam completamente à nossa autoconservação, à nossa automanutenção. Mas é necessário que nós estejamos minimamente conscientes, despertos, para que esse processo tenha início e que se desenvolva com a nossa cooperação. É claro que, num primeiro momento, nós não temos a consciência completa do processo como um todo. Ele se torna, muitas vezes, muito intuitivo e muitas vezes nós vamos cair, aprender com as experiências e nos levantar. Não é um processo, vamos assim dizer, retilíneo, uma subida sem descida, vamos assim dizer. É um processo de um constante subir, mas através de pequenas quedas. E através dessas experiências é que também nós vamos nos tornando mais conscientes do processo interior que está acontecendo dentro de nós. E percebam, amigos, esse processo, apesar de nós falarmos de ser um processo interno, mas é um processo também que tem os seus reflexos na vida exterior. Essa ideia de um mundo interior e um mundo exterior, essa divisão é algo muito de uma mentalidade que ainda é muito analítica, que ainda não consegue perceber a multirrelação entre as coisas. Então, amiga Deuraides, é isso que eu tenho a lhe dizer a respeito do que você comentou a respeito do santuário do coração, da nossa consciência desse santuário. Obrigado. Amigos, enquanto nós não temos ainda nenhuma pergunta, nós gostaríamos de dar aqui um pequeno aviso para vocês. Essa nossa intervenção de hoje, ela teve como base 2 artigos da nossa revista Pentagrama, que daqui a pouco vão estar disponíveis para vocês aí no chat. São artigos que entram em muitos detalhes, que não cabe também a gente entrar em tantos detalhes aqui, mas se vocês quiserem se aprofundar, vale a pena, porque vão lhe dar elementos para que vocês possam ter uma noção mais completa do que nós estamos tentando dizer. E eu gostaria de comentar mais uma coisa, amigo. O nosso coração também ele é um gerador. Ele é um transformador de energias. De forma que a partir dele, de todas as forças que chegam a ele, ele transforma essas forças, assim como um gerador transforma, por exemplo, a energia, por exemplo, cinética em energia elétrica, enfim. O nosso coração também, ele transforma uma energia de uma alta vibração, como a energia desse protoátomo, dessa centelha espiritual,
em algo que é possível ser assimilado pelo nosso organismo. De forma que também ele é o nosso grande gerador e que dá vitalidade a todos os nossos átomos. Nós temos aqui mais uma pergunta. A Andriele de Paula pergunta: o arrependimento e o perdão fazem parte desse processo? É muito legal essa tua pergunta. O arrependimento e o perdão, talvez uma das coisas mais difíceis para um ser humano realizar. Talvez muito fácil de dizer, né? Mas muito difícil de fazer a limpeza necessária daquilo que o nosso coração foi manchado. Tem uma expressão que diz assim: perdoar é apagar, é limpar completamente aquela mancha ou aquela mágoa que ficou. Então, desaparece completamente do nosso campo etérico, do nosso campo astral. De forma que aquele que perdoa, ele apaga aquilo que pode ter gerado nele, vamos assim dizer, uma mágoa. Mas isso não é um processo simples, né? É um processo que requer, de fato, um trabalho interior muito forte. E o arrependimento é a primeira fase desse processo, né? Porque primeiro a gente tem que perceber, vamos assim dizer, que erramos, né? E a partir daí ter a coragem de reconhecer o erro e não só de pedir, vamos assim dizer, o perdão a outrem, mas de fato de apagar de dentro de si aquilo que levou àquela atitude, àquela atividade. Esse processo talvez seja um dos processos mais difíceis de nós realizarmos. E por isso que nós precisamos contar com a ajuda de um campo especial, de um campo de força, um campo de luz e um campo de vida que é propiciado pelas escolas espirituais. Porque nesse processo, na interação desse trabalho, ou mesmo na vida, é que nós vamos ganhando a possibilidade de enxergar e perceber as nossas ações e as nossas reações, que poderão causar mágoas, que poderão causar manchas nos nossos irmãos, nos nossos amigos, enfim, em todo o nosso relacionamento com terceiros. De forma que a Adriele é de fato que o arrependimento e o perdão vão fazer parte desse processo de equilíbrio desse chakra cardíaco, como foi colocado em outras palavras por outros de vocês. Obrigado. Temos mais uma pergunta do Valécio. Quando o chakra cardíaco está desequilibrado, algumas condições emocionais manifestam-se. Egoísmo, frigidez, incapacidade de amar, incapacidade de se relacionar, falta de paz. Como tratar o chakra cardíaco? Valécio, todas essas condições emocionais que você colocou são parte da estrutura do nosso ego. O ego, ele é sempre em parte. O ego nunca é a manifestação do todo. Ele sempre está dividido, porque ele escolhe a quem ele gosta e a quem ele não gosta, a quem ele ama e a quem ele não ama. Ele não tem a capacidade de ver o todo. Ele, por natureza, ele é dividido. Ele, por natureza, ele é, vamos assim dizer, doente.
né? No sentido de que ele por si só não é completo. É preciso que o ser humano, para eliminar todas essas condições, ele se una à fonte universal que tudo criou. E o ego é uma criação que nasceu a partir dessa separatividade. De forma que o coração é o órgão que vai possibilitar um esvaziamento desse ego, ou o princípio desse esvaziar-se, e o preenchimento dessa cavidade oca, desse elemento universal dentro de nós. Então, tudo que você colocou aqui, o egoísmo, a frigidez, a incapacidade de amar e muitas outras coisas, elas são processos patológicos de uma entidade que nós chamamos de eu, que, por natureza, sempre apresentará alguma deficiência e que ele jamais, na condição que está, ele refletirá na condição de separatividade a unidade. Então, é preciso que ele seja, vamos assim dizer, esvaziado e que o coração comece a ser preenchido por essa nova força universal, a força que está no centro, o ponto da alavanca, o ponto que pode transformar toda essa estrutura cardíaca e também de todo o sistema humano. O Fabrício Gonzaga faz a seguinte pergunta: como participar da Rosa Cruz? Obrigado, Fabrício. Já estamos participando, né? Nós estamos aqui num evento e esse trabalho que nós realizamos, através, por exemplo, dessa sala virtual, através das salas presenciais em diversos lugares do Brasil, onde existem centros de conferência, onde existem núcleos, onde existem salas. Esse trabalho que nós chamamos de contato, essa palestra, ele tem a finalidade de abrir esta porta, a porta da escola espiritual. O trabalho de uma escola espiritual, na realidade, não é feito aqui, numa sala como essa. Aqui é feito o princípio desse trabalho. É dado informações, é dado também algo desse campo de força, desse campo de luz, desse campo de vida, que é o verdadeiro trabalho de uma escola espiritual. Mas é importante que, através dessa porta, através do participar dessas atividades, você ou todos aqueles que estão buscando, vejam qual foi a sintonia que isso trouxe em vocês. Houve alguma coerência? Vocês sentiram coerência naquilo que está sendo dito e com aquilo que vocês sentem interiormente? Houve ressonância? A doutrina que está sendo colocada, os ensinamentos que estão sendo colocados, faz sentido? Não como um estudo intelectual, mas algo que tem que ser transformado na nossa vida diária? Quando isso fizer sentido, nós diríamos que a escola espiritual está aberta a receber a todos que queiram entrar. E para adentrar, basta procurar um dos locais onde a escola está manifestada. E quando nós não vivemos num local onde existe uma estrutura física da escola, uma sala, ou um núcleo, um centro de conferência, nós podemos participar dessas atividades via virtuais, né? E também temos outras atividades virtuais, além dessas palestras, para aqueles que estão à distância, né? E, por enquanto, essas são as formas que nós temos para participar da escola. Mas cada um de vocês que queira participar desse trabalho,
dirijam-se ao núcleo mais próximo de onde vocês estão. Vocês podem entrar no nosso site ou então perguntar, dizer aonde vocês estão, através da nossa faixa do Facebook. E nós temos alunos que estão encarregados para responder e dirão para vocês qual é o centro, qual é a sala, qual é o núcleo mais próximo de onde vocês estão. Ok? Obrigado. A Paula Pucci pergunta: quando dizemos que estamos com o coração partido, isso é uma força de expressão ou foi um mau uso das forças do coração que levaram a isso? É muito interessante, Paula, como a sabedoria popular, né, fala alto nesse momento. Nós poderíamos dizer que todos nós temos um coração partido nesse momento, né? E, de fato, um coração partido é um coração que não é uno, que não está em unidade, que ele não reflete, ele não espelha a condição universal, original, a condição divina. E é para isso que ele foi criado. Ele foi todo estruturado, idealizado, pensado para ser esse órgão que espelha, que reflete o espiritual, quer dizer, a unidade, né? Porque Deus é unidade, é uno. E um coração partido é um coração que está fora da unidade. E essa é a condição que todos nós nos encontramos nesse momento. E que por isso não encontramos a paz. E que por isso estamos frequentemente em busca, estamos inquietos. E é bom que estejamos inquietos, porque vamos assim partir para a busca da unidade. Então, na verdade, concluindo a resposta da tua pergunta, Paulo, assim, não é uma força de expressão, é real, né? E não diríamos que é um mau uso, mas, vamos assim dizer, nós precisamos aprender a usar bem, né? E esse é o aprendizado que se dedica um trabalho de uma escola espiritual. A Andréia Martins pergunta: esse campo é o mesmo que uma frequência de vibração? Andréia, eu não sei se aqui você se refere ao campo que a gente se referiu, ao campo de força, ao campo de luz, ao campo de vida de uma escola espiritual. Mas, se é a ele, sim, esse campo tem uma frequência, né? Ele tem uma atividade. E é a partir dessa atividade, e é uma atividade completamente impessoal, né? Ela não se dirige a nenhum ser humano em especial, ele se dirige a todos os seres humanos. Nós também podemos comparar esse campo de força a um sol que irradia para todos aqueles que estão abertos para ele, que estão ligados a ele. E que, a partir da entrada dessas forças, dessa irradiação, dessa frequência vibratória, dentro do seu ser, através das suas portas de entrada, em especial o nosso coração, todo um processo pode vir a ser desencadeado, né? Então, esse campo de uma escola espiritual, ele é construído a partir de obreiros que recebem a missão de trazer essa mensagem, a mensagem da unidade, a mensagem da singularidade, e através daqueles que se juntam ao seu redor, que escutam aquela mensagem e que partilham daquela mensagem com aquele obreiro, fundam e constroem um campo especial que nós chamamos um campo de força,
um campo de vida e um campo de luz, que na verdade é um corpo vivo, um corpo energético, aonde as forças da unidade se manifestam e se transmutam na frequência e na vibração necessária e de acordo com a abertura daqueles seres que estão ligados a ele. E é por isso que uma escola espiritual tem discipulados, que nada mais são do que campos de forças de vibração e frequência distintos para atender, vamos assim dizer, a necessidade daqueles que estão em busca. A Ângela Vilar pergunta: as nossas emoções se encontram no coração? Sim, Ângela. As nossas emoções, elas se concentram muito no nosso coração. Todo o nosso corpo astral, todo o nosso corpo vital, ele tem no coração um grande centro também. De forma que quando nós estamos emocionados, né, de um modo geral, a nossa mente, o nosso aspecto mental, ele está nublado. Nós não conseguimos, vamos assim dizer, raciocinar com clareza, porque ele é como que uma nuvem que, de certa forma, encapsula a possibilidade de a gente ver as coisas com clareza. E esse campo está bem dentro dessa zona realmente, né? Dessa zona cardíaca, desse chakra cardíaco. Então, quando a gente está muito emocionado, é como se ele ganhasse, vamos assim, uma grande velocidade, grandes nuvens, né? De uma certa forma, escurecem a nossa condição de ver as coisas com clareza. Por isso que normalmente não é bom nós tomarmos grandes decisões quando estamos muito emocionados, né? Porque realmente temos a tendência de ver as coisas de forma desvirtuadas. Temos aqui mais uma pergunta da Marília Castilho. Essa transformação acontece quando ansiamos, quando buscamos, ou há algo maior que nos escolhe e vai abrindo caminho para esse processo? Marília, obrigado pela colocação, extremamente pertinente. Essa transformação ocorre porque existe o anseio. O anseio, ele tem a função de um magneto. Quando a gente anseia por algo, a gente atrai uma resposta de acordo com aquele anseio. E não há pergunta e não há anseio sem resposta. Então, é natural que as respostas venham de acordo com o anseio. E você diz, quando buscamos, né, quando ansiamos, ou há algo maior que nos escolhe e vai abrindo caminho para esse processo. Veja, o universo, a vida, ela tem um objetivo. Ela não nos foi dada sem uma intenção. Nós vivemos aparentemente perdidos, né, de forma meio à toa. Mas, na verdade, é a nossa consciência que está perdida, né? Há uma intenção da vida, há um plano para que o ser humano encontre a sua realização. Ele precisa se transformar. Ele é um elemento universal que está hoje apartado de um processo que é universal. Então ele está à parte, ele precisa ser reintegrado nesse processo. E isso não acontece automaticamente. Nós não podemos ser empurrados se não ansiarmos por esse processo.
Então nós buscamos, e quando nós buscamos, todas as forças que nos podem direcionar para esse caminho vão se colocar à nossa disposição, na medida do nosso anseio. E não há como nós nos enganarmos, porque é magnético. Perceba que a resposta a esse anseio é sempre impessoal. Na época que nós estamos vivendo, na era aquariana, não há mais mestres que se apresentem como pessoas que guiam as outras. Toda a força que se manifesta é uma força impessoal e que pode despertar uma força que está latente dentro de nós. E é essa força, é a consciência dessa força em nós que será o nosso guia, que será o nosso mestre. E nós não devemos e não podemos entregar essa direção a nenhuma autoridade exterior. Né? Então, nesse sentido, há sim algo maior do que nós, mas que está dentro de nós e não fora de nós. E isso será despertado à medida que nós ansiarmos e nos ligarmos aos campos que para isso se prestam. Amigos, nós temos mais algumas perguntas e depois vamos encerrar. Temos mais 2 perguntas e depois disso vamos dar por encerrada a nossa intervenção de hoje, tá ok? A Neuraides faz mais uma pergunta. Quais seriam os aspectos fundamentais para que possamos manter nosso coração nutrido e protegido para atuar plenamente nesse processo de equilíbrio e harmonia entre a nossa energia vital interior e a energia universal superior? Em parte, Neuraides, nós abordamos isso nas perguntas anteriores. O aspecto fundamental é nós reconhecermos a diferença entre aquilo que é egocêntrico, aquilo que serve à nossa automanutenção, à nossa autoconservação, e que nos nutre, daquilo que realmente é universal, daquilo que pode despertar o elemento universal dentro desse sistema microcósmico que nós habitamos. Uma das situações que nós podemos assim, colocar é que claramente nós podemos enxergar o movimento dos nossos sentimentos, para onde nós nos dirigimos, os nossos sentimentos. Como aplicamos, em que direção nós aplicamos os nossos pensamentos? O que nós procuramos obter através desses instrumentos que a personalidade dispõe? Então, tudo isso, nos dias de hoje, os movimentos que nós fazemos com toda essa estrutura que nós recebemos, é um movimento egocêntrico. Nós usamos o nosso pensamento, nós usamos a nossa vontade, nós usamos o nosso desejo para a nossa autossatisfação, acreditando, pensando que através disso nós podemos chegar à plenitude, em detrimento de terceiros, em detrimento de qualquer outra coisa. É como se nós pudéssemos acreditar que a plenitude para mim não tem nada a ver com a plenitude do outro. Como se eu pudesse ser pleno tendo alguém ao meu lado vazio. Não existe um mundo perfeito numa sociedade imperfeita. Eu não tenho como viver a perfeição quando o meu irmão ao meu lado está na imperfeição. Então,
é importante nós termos a noção de que há um processo individual, mas há também um processo coletivo. A unidade, ela se dá no indivíduo com o princípio espiritual, mas também com todos os seres que estão manifestados. Porque em todos eles o universal também está presente. Então, para manter esse processo em desenvolvimento e em equilíbrio e em harmonia, nós precisamos renunciar ou fazer silenciar dentro de nós esse processo egocêntrico e também nos dedicar, né, àquilo que Jesus chamou de a cruz, né, de trabalhar no sentido de poder propiciar também a outros esse mesmo processo. De forma que não há uma libertação puramente individual, puramente pessoal nesse aspecto, tá bom? O Gilvan comenta aqui, Gilvan Lima, a ansiedade e as desestabilidades emocionais estão relacionados a um desequilíbrio do chakra cardíaco? E como agir e tratar isso? Sim, Gilvan, tem tudo a ver, né? É isso mesmo. Como tratar e como agir? Acho que nós falamos já, assim, demos algumas indicações disso, né? É claro que nós conhecemos a ciência da psicologia que trabalha também nessa perspectiva, né? De dar um mínimo de equilíbrio a um ego que está, vamos dizer, em muito desequilíbrio. Mas perceba que há uma diferença, há um abismo enorme entre aquilo que nós estamos tentando falar, através de um processo de uma ligação com o elemento universal, através do nosso coração, e o que a ciência, a psicologia tenta fazer com o ser humano. É claro que às vezes é necessário alguns paliativos e é por isso que essa ciência é necessária, né? Às vezes para diminuir, para que a gente possa suportar a vida. Mas o processo a que se dedica a um trabalho desse é muito mais profundo, né? É um trabalho que vai trazer para dentro de um organismo, para dentro de um ser, uma energia completamente desconhecida nossa. E que nós não estamos, da forma que nós vivemos hoje, preparados para recebê-lo em sua plenitude. E todo o processo iniciático nada mais é do que preparar todo esse organismo. E o início disso é no coração, mas também a partir do coração preparar todo o santuário da cabeça e todo o santuário pélvico, para que esses três formem de fato uma unidade no sentir, no pensar e no agir. Aí sim nós estaremos tratando, né, o ser humano na sua plenitude. E aí ele vai conhecer o que é de fato ser são ou ser santo, numa linguagem bíblica. Amigos, creio que nós não conseguiríamos mais responder perguntas, mas, além disso, vocês têm toda a nossa literatura à disposição através do site da Pentagrama Publicações e também do site da Rosa Cruz Áurea. Vocês podem baixar vários livros gratuitamente, podem pesquisar através disso. Existem essas palestras, elas todas estão gravadas no nosso canal do YouTube e também do Facebook. Vocês podem ter acesso a qualquer momento. E relembro, se quiserem dar mais um passo nesse caminho, procurem o centro mais próximo, o núcleo mais próximo de vocês e se apresentem. Que aí os alunos, os obreiros daquele grupo,
poderão lhe encaminhar nos processos de se ligarem a esse trabalho. Muito obrigado, uma boa noite a todos.